Eu gosto muito da passagem de Eclesiástico 51, versículo 13. E ele diz assim: em minha juventude, antes de minhas viagens, procurei abertamente a sabedoria na oração. Diante do santuário, eu pedi que até o meu dia, o último dia, eu irei procurá-la. Ou seja, eu vou procurar a sabedoria divina até o meu último dia. E eu consigo me identificar com esse versículo de Eclesiástico, porque desde cedo eu nasci em uma família cristã, humilde, mas eu busquei a Deus sempre. Coloquei Deus à frente das minhas escolhas, coloquei Deus à frente dos meus objetivos, das minhas vontades. Sim, muitas vezes de maneira errada, colocando Deus, mas que Ele fizesse o que eu estava esperando. E não é assim que funciona. Então essa parte de Eclesiástico eu gosto muito, porque ela fala muito de mim desde a minha juventude. E eu gostaria hoje de compartilhar com você. Pode ser que você que vá assistir esse vídeo precise ouvir o que eu tenho para te falar, que não vem de mim, e vem sim de Deus, vem do Espírito Santo. Porque antes de qualquer coisa, devemos pedir iluminação para tudo, para qualquer atitude, qualquer problema que se apresente a nós, nós necessitamos pedir a instrução e sabedoria. E aqui eu não vou puxar no âmbito religioso, não vou falar de religião, eu vou falar de uma experiência que eu vivi e que eu acredito muito que pode ser que muitas pessoas estejam passando por esse momento e que com a graça divina eu já passei lá atrás. Eu iniciei a minha carreira pessoal desde muito cedo. Nasci numa família humilde, com muita fé. Precisei trabalhar na área comercial, que era o que tinha disponível para mim na época, para concluir os meus estudos. Fiz faculdade, fiz graduação, pós-graduação, me especializei graças ao meu trabalho e principalmente iluminação divina. Deus é tão bom que quando você segue corretamente, quando você anda com as próprias pernas, sem pensar em derrubar o outro, desestruturar o outro, Ele te fornece graças e capacidade que você jamais imaginou que você teria. Eu gerenciei empresas e em 2013 eu pedi a graça de entrar num banco. E eu pedi a Deus que não fosse todos os bancos que estavam disponíveis para mim, mas um só, um banco internacional. E Ele me presenteou com aquele início conforme eu havia solicitado. Eu tirei certificações, me qualifiquei ainda mais, já estava qualificada, porém quando você ingressa em uma instituição financeira, você necessita algumas certificações que no momento eu não tinha. Mas Deus colocou para mim, fruto do meu estudo, do meu trabalho, mas com a graça divina sempre. Então eu prossegui essa minha vida profissional, a minha vida pessoal, porém eu sempre tive algo que me inquietava a respeito da parte espiritual. Algo que falava no íntimo de mim: Fran, podes ir além, você pode buscar mais, você tem aptidão, conforme eu ia conversando com as pessoas no âmbito do trabalho, fora, com colegas, com amigos, que eu conseguia transmitir uma paz, que eu conseguia colocar uma palavra na hora certa. Devido a toda essa minha busca, esses meus estudos, aprimoramento, eu consegui desenvolver o que eu gostava, que era voltado à parte espiritual e evolução humana. Porém, eu segui a minha trajetória profissional na instituição financeira, aliada aos meus estudos, a leituras, Florescer Humano, Inteligência de Cristo. Aqui me vem vários autores que agora não há necessidade de mencionar, estudos teológicos, filosofia, enfim.
Em 2019 eu senti um desconforto muito grande, desconforto esse que a instituição financeira onde eu estava não estava mais suprindo. Aí nesse desconforto me veio algo que me incomodava muito, que era a competitividade, que era aquela busca desenfreada por atingimento de metas. Então assim, todo mês eu me esforçava e iniciava um novo mês, eu novamente precisava fazer esse esforço para seguir a mesma linha. Claro que nós necessitamos sim ter metas, necessitamos sim ter objetivos claros. Só que a partir daquele momento com que você faz e aquilo não te preenche, aquilo não te satisfaz, você tem que parar e analisar. Nós temos que aprender a olhar para o que nos inquieta, a olhar para aquilo que nos incomoda. Não, eu estou feliz aqui, tá me satisfazendo, eu chego em casa, eu consigo desligar, dar atenção para a família, dar atenção para o marido, dar atenção para o filho, ok. Só que a partir do momento que isso interfere, a hora que eu chego dentro de casa e minha cabeça permanece no trabalho, eu me desconecto com as pessoas que estão ao meu lado. A partir daquele momento, eu perco a oportunidade de conviver com os meus. Porque às vezes a nossa ambição e a nossa busca material, volto a falar, não que não seja necessário, sim, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um carro, a gente precisa do trabalho. Só que ele não é o essencial, ele não é o principal. Aí quem está assistindo pode pensar, nossa, mas baseado em que essa moça está falando isso? Baseado em 9 anos de trabalho. Na parte financeira, na instituição financeira, fora os demais, que com o trabalho, muita luta, eu consegui experiência. E essa experiência é algo que ninguém tira da gente. Que a experiência que eu posso hoje compartilhar contigo. Que às vezes a busca que você está tendo, desempenhando no trabalho, não é suprida há muito tempo, não é ali que você vai buscar. É no silenciamento, é no voltar-se para Deus. Do mesmo modo que eu encontrei, você também pode encontrar. Então, em 2019, eu descobri esse desconforto e eu comecei a silenciar. E não ignorei, não ignorei aquela abertura, aquela insatisfação. E voltei para Deus, silenciamento, estudo, silenciamento, busca, jejum, oração. Muitas vezes levantando de madrugada, sim, para pedir discernimento e misericórdia. Porque nós não conseguimos agir por conta. Não conseguimos agir sozinhos. Nós precisamos de um suporte. E ele não vem aqui da terra, ele vem de Deus, ele vem da parte espiritual. Em 2022, o meu ciclo na instituição financeira encerrou. Como que eu me senti no ato de encerramento do meu ciclo? Quando eu passei a porta giratória, eu senti como se um peso, uma carga fosse puxada de mim. Ah, era a parte profissional que estava te incomodando? Não. Eram as escolhas que eu fiz naquele momento. Eram as escolhas que naquele momento já não estavam mais suprindo. Eu estava feliz em algum determinado tempo, mas depois que eu comecei a adentrar a parte material em mim, a parte do ego, não me satisfaz. Experiência própria. E eu tentei muitas vezes buscar isso dentro da minha vida profissional. Só que daí em casa, o meu relacionamento ficou de um modo... a parte ficou... O meu filho estava aguardando uma atenção da mãe e ele não tinha. O meu esposo estava aguardando uma mulher que chega em casa e dá atenção e não tinha, porque eu estava voltada para a minha vida profissional. Então eu me descobri, ouvindo o que lá atrás me incomodava, eu descobri que a gente não está voltado aqui para o material. A gente está de passagem aqui na Terra, mas a gente não foi feito para a Terra. Pautado em quê? Pautado em estudos, em leituras. Vou concluir ainda o meu primeiro livro, sim, se Deus quiser. Voltada sim para a parte espiritual, porque hoje eu sei que o material não preenche o que está aqui.
Eu queria deixar uma mensagem para você que está ouvindo, para você que está assistindo, baseado em minha experiência. O que te inquieta, o que te incomoda, se você não está conseguindo se achar em meio que você, seja no pessoal, seja no profissional, silencie e peça para Deus. Peça para Deus assim como eu fiz. Algo que deu certo para mim, eu quero trazer para você também. Só que eu não me inquietei. Eu fui atrás. Eu não aceitei a condição que eu estava vivendo. Eu vivi aquele descontentamento e eu busquei respostas. Respostas essas que eu encontrei somente em Deus. Então eu gostaria de compartilhar contigo. Não conviva. Nós precisamos sim dos bens materiais, mas eles não são o fundamental. Há chegado o momento que precisamos acordar para o outro que está do lado, e não vou longe, o filho que está do lado, uma atenção para o filho, atenção para o esposo, a gente se desapegar dos bens materiais, desde um celular, você conversar abertamente em um almoço, em um jantar. Como que eu posso te passar essa informação? Com experiências minhas. E que com certeza, a partir do momento que eu ouvi o chamado de Deus, que eu ouvi aquilo que me incomodava, eu despertei. Ah, então você buscou uma vida perfeita? Não, nós não temos uma vida perfeita. Só que nós podemos melhorá-la a cada dia, buscando o que é essencial. Buscando o que realmente vem de Deus. Que Deus abençoe seu dia.